Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Wesley Oliveira e você está no canal Reino de Verdade. E no devocional de hoje nós vamos falar sobre a unidade da igreja. Nós vamos ler o capítulo número 2 de Filipenses e vamos ali entender o que o apóstolo Paulo está falando sobre a unidade da igreja. Então bora lá para o nosso devocional. Bom, meus amados, vocês sabiam que o nosso grupo, cristão, a nossa religião cristã, é o grupo mais dividido do mundo? São milhares de denominações, milhares de congregações espalhadas, de segmentos diferentes, de pensamentos diferentes. Então somos o grupo mais dividido do mundo. E eu quero ler o texto com vocês que se encontra em Filipenses 2, onde Paulo fala sobre a unidade da igreja. No versículo de número 5, ele vai dizer para nós termos o mesmo modo de pensar que Cristo tinha. Então eu quero ler com vocês Filipenses 2, do verso 1 ao 5, para que nós venhamos entender como viver uma unidade no corpo de Cristo. Vamos lá? E diz assim: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Isso é o verso número 1 e 2. Então nós vemos que o apóstolo Paulo está dizendo que a gente precisa ser unidos no mesmo propósito, ser unidos como alma e mente. Ele fala para nós termos compaixão um pelos outros, e ele diz também para que nós tenhamos profundo afeto uns pelos outros. Então isso já é uma base para que a igreja seja unida, para que a igreja se torne uma unidade no corpo de Cristo. Então, mais para frente o apóstolo Paulo vai dizer no verso 3, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Então observa uma coisa, o apóstolo Paulo está dizendo que a chave para que a igreja seja um corpo unido é o amor. A gente precisa ter amor, a gente precisa de humildade e a gente precisa honrar uns aos outros. Amar uns aos outros com amor fraternal, com amor sacrificial. A Bíblia diz que nós temos que ter o mesmo modo de pensar de Cristo. Cristo, ele diz, aprende de mim que eu sou manso e humilde de coração. E as pessoas confundem a humildade com pobreza, confundem a humildade com simplicidade. Mas a humildade é você fazer o outro ser especial. É você honrar uns aos outros. Como diz aqui o apóstolo Paulo fala, honre uns aos outros, sejam humildes, considere os interesses do outro acima dos seus. Então por que tem muita divisão na igreja? Não é por falta de teologia, não é por falta de ensino, não é por falta de doutrina bíblica, mas é porque tem um amor superficial, é porque tem uma humildade superficial, uma humildade fraca. A Bíblia diz que uma profunda humildade é aquela que coloca o interesse dos outros acima do seu. E qual que é o interesse, o objetivo maior que a igreja tem que ter? É o objetivo do nosso Senhor Jesus Cristo, é o Evangelho. Então, se você não colocar o Evangelho acima das suas próprias vontades, você não vai conseguir viver a unidade do corpo de Cristo de maneira saudável. Vai ter muitas contendas. O apóstolo Paulo ele escreve essa carta para os filipenses e ele diz que os filipenses estão muito bem. Eles falam, completam a minha alegria sendo unidos e tendo o mesmo modo de pensar. Então a igreja, por ser o corpo de Cristo, e está unida ao cabeça que é Jesus, ela tem que ter o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo. Então a gente precisa andar com o mesmo foco, a gente precisa andar com o mesmo objetivo. Tem muitos lugares que tem muita gente querendo ser
maior do que o outro. Mas não se trata de um ser maior do que o outro. Como nós somos um corpo, cada um tem a sua individualidade e trabalha para o mesmo objetivo, que é o crescimento do corpo de Cristo. Então eu tenho a minha particularidade, Deus me usa de uma maneira, Deus vai usar outro de outra maneira. E não significa que outro vai ser maior do que eu, ou eu vou ser maior do que outra pessoa. Não, negativo. Significa que nós temos as nossas individualidades e tudo isso trabalha para a glória de Deus. Então a gente precisa entender que não é competição, como tem em muitos lugares hoje em dia, mas sim uma corrida, um alvo que nós temos que acertar, que é o Evangelho de Jesus, que o objetivo é herdar o reino dos céus. Então a gente precisa entender isso. E como que a igreja ela se torna relevante? Quando ela está unida, ela serve a sociedade, ela serve uns aos outros. A gente honra uns aos outros. Honra o teu pastor, honra o seu líder, honra o seu amigo, honra a sua esposa, honra, seja igreja, na onde quer que você vá. Porque quando você honra, você mostra que você verdadeiramente vive uma vida de unidade com o corpo de Cristo. Não é somente congregar, somente para o culto no domingo. Não, é viver em unidade até nos lugares que você está separado de outras pessoas. É você ser igreja na onde quer que você vá. O apóstolo Paulo vai dizer, sejam humildes, considera os outros superiores a si mesmo. Não tem ego nisso, não tem superioridade nisso. Você não acha que você é superior ao seu irmão. Pelo contrário, você considera ele superior a você, então você honra ele. E é isso que o apóstolo Paulo ele vem nos ensinar aqui. Ele diz até mais para frente que tem pessoas que pregam Cristo, mas por objetivos próprios, por vaidade. Então não é isso que o Senhor Jesus quer para nós. O Senhor Jesus quer para nós que nós venhamos pregar a Cristo, mas com o objetivo correto, com o objetivo de crescer o corpo de Cristo de maneira uniforme. Deixa eu falar uma coisa para você, quando se fala de crescimento espiritual e de crescimento da unidade da igreja, nós falamos de um crescimento completo. Todo mundo faz parte do corpo de Cristo. Então nós devemos crescer de maneira igual, não um mais ou um menos. Quando uma pessoa ela é bebê, ela cresce de forma igual. Os braços vão crescer junto, as pernas vão crescer junto, a cabeça vai crescer junto, o corpo vai crescer junto. A gente não vai crescer um braço maior, uma perna maior primeiro, depois vai crescer junto e vai se ajustar. Não, a gente vai crescer junto em unidade. Então falta unidade para a igreja hoje em dia. Tem muita gente que quer se disparar na frente e esquece dos outros. Eu não estou ignorando pessoas que acabaram de entrar no Evangelho, isso é um assunto para um outro vídeo. Mas estou falando de pessoas que já estão na caminhada. Então nós devemos crescer juntos, com o mesmo objetivo, ganhar almas para Jesus e herdar o reino dos céus. Então quero te desafiar a pedir para Deus, a orar a Deus e pedir mais humildade, pedir mais amor fraternal, pedir para Deus para que Deus te encha de profunda compaixão pela tua igreja local, porque assim você vai servir para a tua igreja, você vai servir aquele povo, você vai servir aquele bairro, você vai servir aquela cidade. Então, um cristão que ele não serve, um cristão que ele não tem impacto social, é como Jesus disse, se torna um sal sem gosto, um sal insípido. Então, para que a gente tenha gosto, para que a gente seja o sal da terra e a luz do mundo, a igreja precisa ser relevante. A igreja precisa ser um órgão que realmente faz a diferença onde ela está inserida. Então, vou ficando por aqui com o devocional de hoje. Um beijo no coração. Fique com Deus. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve e até a próxima. Deus abençoe.